Então vamos lá, gente. A gente vai começar então a nossa parte da aula de pré-natal, né? Nossa aula de pré-natal parte um, né? A gente vai dividir essa aula em duas, porque ela é bem extensa, bem longa. E a gente vai abordar um pouquinho hoje do início, né? Do porquê fazer pré-natal, qual é a finalidade, o que a gente olha no pré-natal, né? Algumas das situações que a gente olha no pré-natal. E entender, né, por que tanta preocupação, né, em acompanhar a gestante e várias vezes, né, ao longo da gestação, né, ao longo dos 9 meses, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a finalidade, né, a finalidade do pré-natal. Então, basicamente, o que a gente precisa saber é que o pré-natal, ele tem como objetivo avaliar, acompanhar a gestante, né? Entender se a cada período, a cada fase da gestação está acontecendo de maneira adequada, se a mãe está saudável, se o bebê está saudável e se tudo se encaminha para que haja um parto normal, né, um parto adequado, né, um parto sem complicações, certo? Além disso, né, de vias técnicas, né, de um modo mais técnico, a gente tem também a questão da confirmação da gravidez, né, do preenchimento do cartão de gestante e a questão das orientações também, né, a orientação, como vai ser, né, quantas consultas serão, quantas, quantas avaliações serão feitas, quantos exames vão precisar ser feitos ao longo desse período. Então, né, é a oportunidade também para explicar, né, a rotina do pré-natal, certo? Existe, então, um roteiro de consultas, né? E que a gente divide, né de modo mais, da fase menos crítica para mais crítica. E aí, o que é fase menos crítica para mais crítica nessa situação aqui? A fase menos crítica é aquela do começo da gestação, onde a gente sabe que no primeiro trimestre ele é o mais difícil, né, em relação aos cuidados, mas dadas as orientações em relação aos cuidados, a gente então teria então a facilidade de só passar pelos estágios. Qual é o período com mais tensão? É o período pré-parto. Então, as consultas elas começam a ser mais intensas do segundo para o terceiro trimestre. Para a gente considerar um pré-natal adequado, o mínimo de consultas seriam de 6 consultas durante a gestação, divididas como estão aqui, né, nesse slide. Então, a gente teria uma consulta no primeiro trimestre, 3 consultas no terceiro, e 3 consultas no terceiro trimestre, que teria o adequado. Vocês conseguem observar aí que são 7, né? Dá 7 ao todo, né? Mas o mínimo realmente seriam de 6 consultas. Qual que é o ideal realmente, né? O que o Ministério da Saúde preconiza? O que o Ministério preconiza é que sejam consultas mensais, ou seja, ela vai passar uma vez por mês a cada, né, até os 7 meses, o 7º mês, vai fazer 2 consultas no 8º mês, né? Então são consultas quinzenais. E no 9º mês, ou seja, o período mais crítico, passa a ter uma consulta semanal, né? Então seriam 4 consultas só no último mês, tá? Esse é o pré-natal ideal, tá? Este pré-natal seria o pré-natal considerável adequado, este pré-natal considerado ideal. Lembrando que a consulta aqui, essas 3 consultas no segundo trimestre é que teriam aí uma ressalva, né? Poderiam ser 2, ok? Então, na primeira consulta, a gente conhece a gestante, né? Então, é o primeiro contato dela, é tudo que a gente precisa saber em relação a ela,
é analisado e pesquisado já na primeira consulta, né? Por quê? Porque essas informações, elas não vão mudar, né, ao longo do caminho, né? Então, o nome dela não vai mudar no meio do caminho, né? Os antecedentes ginecológicos, antecedentes obstétricos também não vão mudar, né? Então, quando a gente faz a primeira consulta, é aquela primeira consulta mais demorada, em que o exame físico é mais extenso, a gente avalia toda gestante, como que ela tá, as angústias dela, a ansiedade dela, e além disso, todo o histórico dela, tá? Além disso, a gente faz, então, o exame físico obstétrico, que na verdade, né, na primeira consulta, dependendo da idade gestacional em que ela for consultar pela primeira vez, fazer a primeira consulta de pré-natal, pode ou não a gente conseguir fazer alguma coisa, como, por exemplo, auscultar os BCFs, os batimentos cardiofetais, ou fazer uma palpação obstétrica. Por quê? Porque a gente só consegue palpar a partir do momento que o útero deixar de ser pélvico, passar a ser abdominal. Aí a gente consegue ter exatamente alguma medição a ser feita, alguma altura uterina para ser medida. Então, dependendo da idade, alguns exames podem ou não ser feitos na primeira consulta de pré-natal. O que geralmente a gente faz e que é uma rotina bem constante na consulta de pré-natal? São os exames laboratoriais. E aí a gente faz aquele screening completo, né? Ou seja, a avaliação completa da gestante. Então, pede fator ABO-RH, que é a questão de saber qual é o tipo sanguíneo, né? E se é negativo, se é positivo, hemograma completo, as sorologias, né? De hepatite, de citomegalovírus e tudo mais. Sífilis, né? Faz todo aquele exame. E que vão se repetir depois ao longo das próximas consultas, né? Não em todas as consultas, mas a gente pede novamente, né? Ao final, lá mais próximo ao final da consulta. Outra coisa que também é bastante constante e comum e que faz parte do pré-natal são as ultrassonografias. Elas são importantes por quê? Porque quando a gente está fazendo a consulta do pré-natal, a gente só tem a mensagem subliminar da mãe a respeito da saúde da criança. Mas a gente não consegue, de fato, avaliar a saúde da criança. Então, a ultrassonografia, ela vem para nos ajudar a avaliar e acompanhar a questão da saúde desse bebê, certo? Então, além de a gente conseguir ter uma visão, né? A gente consegue enxergar esse bebê, a gente consegue acompanhar a idade gestacional, se ele está crescendo conforme as semanas, né? De maneira adequada, se essa placenta está aderida e onde que ela está localizada, isso é muito importante, a gente vai ver mais um pouquinho lá na frente. Diagnosticar, né, se tem alguma gemelaridade, se é um, se é dois, se é três bebês, se tem alguma anomalia. Então, as ultrassonografias, elas não são apenas, né, apesar dos pais entenderem que, é o momento que eu posso ir lá, olhar meu bebê, ver, né, que tem ali uma carinha, um rostinho, um abracinho, uma perninha, mas para nós, profissionais de saúde, ela serve para avaliar a questão da saúde desse bebê, certo? Tem algumas outras ações complementares, que é os encaminhamentos da gestante também para situações, né, que transcendam a questão do pré-natal, né, como serviço odontológico, a gente já viu, né, que a gestante pode ter periodontite devido a cialorreia, né, a ação da progesterona na gengiva, questão de vacinação, ela precisa manter o esquema vacinal dela adequado, tem vacinas específicas para gestante, né, que também precisam ser adotadas, e, né, os encaminhamentos que se forem, assim, necessários, para complementar a consulta de pré-natal, certo? Nas consultas subsequentes, o que a gente vai fazer é, né, numa nova anamnese, né, mais sucinta do que a primeira, né, ninguém vai ficar perguntando de novo qual é a idade dela, né, vai fazer registro de peso, de pressão arterial, vai confirmar a idade gestacional, a data provável do parto, vai verificar a altura uterina, né, porque agora, se na primeira consulta era muito recente, provavelmente na segunda consulta, que já é lá no segundo trimestre, a gente já vai conseguir avaliar o batimento fetal, a presença, né, a apresentação e a situação fetal, interpretar esses exames laboratoriais, porque ela vai sair da primeira consulta com a requisição, vai fazer o exame laboratorial, mas não vai nos apresentar na primeira consulta, vai retornar na segunda consulta com os resultados. Verificar então a questão da vacinação, se ela ainda não colocou em dia, já orientar para colocar e fazer as orientações e esclarecimentos conforme a fase for necessária, né? As orientações conforme a fase.
certo? Então, essas orientações têm a ver com a questão da alimentação, a questão do aleitamento materno, a prática de exercício, as possíveis intercorrências durante a gravidez, qual é a ideia em relação ao parto, se ela vai querer um parto normal, um parto cesáreo. Então, já começar a conversar em relação às, ah, aos detalhes de como essa gestação deve se comportar, e é importante que a gestante entenda como é uma gestação normal, para que em alguma possibilidade de anormalidade ela possa estar buscando atendimento médico, buscando o seu médico para evitar, né, um agravamento de algumas situações, certo? Em relação às ultrassonografias, né? Como eu disse, é um momento esperado pelos pais, né? Mas muito mais do que mostrar a imagem do bebê, ele mostra também, né, a questão da saúde deste bebê ou desses bebês, né? Então, mostra os batimentos cardiofetais, revela o sexo, né? Faz a estimativa de peso e altura e correlaciona peso e altura à idade gestacional para saber se correspondem ao esperado, né? Pode mostrar perfil de face, algum detalhamento, né, característico, né, em relação aos pais, né, característica física da criança. Mostra também a relação da placenta, quantidade de líquido amniótico, como que está o colo uterino. Então, são tudo informações importantes para a gente entender e complementar a avaliação de que a gente faz no momento que a gente está frente a frente com a gestante, certo? As ultrassonografias, elas podem ser feitas, né, por vias abdominais, né, que são as mais comuns, né, principalmente as que são subsequentes à primeira, né, a primeira ultrassom, da primeira consulta, né, e a ultrassom transvaginal, que é aquela quando o transdutor, por ele ser mais fino, ele tem uma capacidade de imagem um pouco mais nítida. E como a gente tem um bebê muito pequenininho, a gente precisa realmente desse aprimoramento, né, desse transdutor. O transdutor abdominal, além dele já ter que passar por uma camada muito densa, que é a camada do abdômen, né, passa por pele, gordura, útero, musculatura. Então, ele traz uma imagem, mas essa imagem não é tão nítida quanto a imagem do transdutor vaginal. Então, por isso que a primeira ultrassom vaginal da gestação, né, a primeira ultrassom vaginal, a ultrassom do pré-natal, ela é transvaginal. E as demais, como a gente só vai acompanhar, basicamente, né, o desenvolvimento do bebê, a busca de alguma anomalia, isso pode ser feito perfeitamente pelo transdutor da ultrassom abdominal, certo? Então, a ultrassom no primeiro trimestre, ela é feita geralmente entre a sexta e a oitava semana de gestação, tá? E o objetivo aqui é observar se a gestação ela é tópica, ou seja, se esse embrião ele está de fato nidado no local onde ele tem que estar, se o saco gestacional, né, está ali nidado e está bem desenvolvido, se quantos embriões a gente tem, se a gente tem um, tem dois, identificar o batimento, a presença de batimento cardiofetal, porque às vezes a gente identifica que tem um feto, identifica que tem um embrião, mas esse embrião não tem batimento, né? Então também pode indicar gravidez, mas pode acabar indicando uma gravidez que não vai ser viável, e determinar a idade gestacional. Como que se determina a idade gestacional nessa ultrassom? Pelo tamanho do fêmur. E essa é uma estrutura que vai ser avaliada também ao longo das outras ultrassonografias, certo? Eu não vou passar vídeo aqui, eu vou deixar tudo na plataforma para vocês acessarem, tá? Depois disso, a gente faz então um segundo ultrassom que se chama ultrassom morfológico e translucência nucal. O que a gente procura aqui nesse ultrassom que é feito entre a 12ª e a 14ª semana de gestação, né? A gente precisa saber do tamanho da cabeça até a nádega, né? Medir o saco gestacional e os batimentos e analisar toda a calota craniana, né? Então, é nessa fase que a gente começa a perceber, é nesse ultrassom que a gente começa a perceber se há ou não alguma anomalia genética atrelada
ligada ao sistema nervoso central, né? E também alguma anomalia, ou melhor, alguma anomalia morfológica ao sistema nervoso central e alguma anomalia genética, né? Como, por exemplo, a questão da síndrome de Down, né? Avaliando as pregas, né? Da região cervical. Então, é uma avaliação um pouco mais rigorosa do que pura e simplesmente observar, né? Só o tamanho do bebê, como a primeira, certo? Também não vamos avaliar aqui o vídeo, tá? Já no segundo trimestre, a gente tem, então, um terceiro, que aí ele é totalmente morfológico, né? Feito entre a 22ª e a 24ª semana de gestação. E aí, aqui, ele está em busca de avaliar a anatomia do feto, né? Em todos os detalhes. Se o feto tem todos os 5 dedinhos da mão, do pé, como é que tá os órgãos, se todos os órgãos já estão feitos, já estão prontos, não necessariamente funcionando, mas se eles já estão prontos, né? Como é que está a calota craniana, se está de maneira certa, né? Se está adequada pela idade gestacional, se o tamanho está adequado, o fêmur está adequado, a coluna vertebral ela está totalmente formada, tem alguma anomalia em alguma dessas estruturas, como é que está o fluxo sanguíneo do bebê em relação à placenta, né? Se esse cordão umbilical ele está tendo um fluxo adequado, né? Enviando o sangue de maneira adequada entre placenta, bebê e mãe, né? E aí aqui, como uma das estruturas é a parte genital, é nessa fase que a gente pode conseguir definir o sexo, né? Saber se é um bebê menina ou um bebê menino. Certo? Lembrando que, às vezes, também a gente precisa de algo que se chama oportunidade, né? Às vezes, é nessa fase o sexo, né? A característica sexual, ela já está pronta, mas, entretanto, existe a oportunidade de conseguir observar, né? Às vezes, o bebê está com a perna fechada, está virada para um lado que não consegue visualizar, então, nem sempre a gente consegue, de fato, verificar o sexo nessa fase, sendo necessário, às vezes, ter que repetir para conseguir identificar qual é o sexo do feto, né? A quarta ultrassonografia é o que a gente chama de Doppler velocimetria ou Doppler fluxometria, que é então avaliar peso fetal, quantidade de líquido amniótico e essa circulação fetal de uma maneira bem mais aprimorada. Por quê? Porque é o terceiro trimestre, a gestação ela está ficando mais próxima do trabalho de parto, a gente quer que essa placenta ela esteja de fato bem aderida, que essa circulação fetal e materna não seja impedida porque o cordão está embrulhado em algum lugar, tá com alguma circulação em algum braço, alguma perna, porque agora o espaço, né, desse útero está ficando menor. O bebê está ficando cada vez maior, já está pronto, está ganhando peso e já está prestes a entrar em trabalho de parto, né? Já está próximo a sair. Então, o que a gente quer é que o trabalho de parto seja o mais tranquilo possível, né? E que não falte oxigênio por alguma anormalidade da placenta, do cordão umbilical. Que a gente quer que o bebê passe pelo trabalho de parto sendo oxigenado o tempo inteiro. Então, o olhar aqui para essa ultrassonografia está voltado bastante em relação à placenta e o cordão umbilical, certo? E aí, para finalizar, a gente tem também a questão da ultrassonografia tridimensional, né? A 3D. Ela não tem nenhum impacto dentro da avaliação clínica, né? Na verdade, a avaliação 3D, ela está mais atrelada à questão das características físicas da criança, né? E ela pode ou não ser sugerida pelo profissional médico a ser feita, tá? Mas, né, basicamente, ela está atrelada. Ela é uma ultrassonografia que possa ter até um interesse clínico, mas hoje, atualmente, ela é utilizada mais para a visualização das características do bebê, certo? Qual que é o papel, né, o nosso papel, então, dentro da assistência pré-natal, né? São ínfimas, né? Ou melhor, são várias, né? São várias. Quem acha que são poucas as nossas atribuições, porque quem acaba fazendo todos os cuidados com a gestante é o profissional médico, é o profissional enfermeiro,
acaba esquecendo que a gestante ela sai dali e ela vai para outros serviços, né? Então, a gente ajuda, né, a acomodar e a comportar a gestante quando vai fazer a ultrassonografia, a gente faz controle de peso e pressão arterial, a gente administra a vacina, a gente participa de atividades educativas quando a gente está na unidade de saúde, a gente tem grupos de gestante, então a gente tem bastante atividades voltadas à gestante, muito mais do que pura e simplesmente participar da consulta de pré-natal em si, certo? E eu costumo sempre finalizar com essa mensagem, porque ela retrata exatamente o que o pré-natal significa para a mulher, né? Que é preparar a mulher para o momento sublime que é o dela conhecer o seu futuro bem, né? O seu bem mais precioso. Certo, gente? É isso que a gente tinha para essa primeira parte da assistência pré-natal. Depois disso, a gente vai então para uma parte 2, né? Que em breve já vai ser postada também. E a gente se vê em breve, tá bom? Beijo grande e até a próxima.